Recentemente saiu o Pânico 7 em Full HD e agora que, presumindo que eu acho que todo mundo já assistiu, eu finalmente posso falar a minha opinião sobre esse filme com um pouquinho de spoiler. Esse filme pra mim é um pouco complicado, porque esse foi o primeiro filme que eu vi no cinema que me deu vontade de ir embora da sessão. Porque eu sempre vi gente falando que, nossa, eu fui embora da sessão, eu não aguentei ficar até o final. E eu nunca entendi o porquê, porque você saiu da sua casa, você pagou dinheiro pra você assistir um filme. Por que que você não vai ficar nele até o final? Enfim, eu tive esse pensamento até assistir Pânico 7. Pânico pra mim é uma daquelas franquias que não tinha filme ruim. Tem muita gente que acha que o 6 é ruim, mas eu acho que isso é uma memória enganosa de quem fala isso, porque o Pânico 6 ele não é ruim. Ele só fica ruim lá no final, porque os Ghostface do filme 6 eles são meio, sei lá, eles passam uma vibe meio vilão do Phineas e Ferb, sabe? Aquele Duffer Smith. Eu acho um pouco triste como esse filme foi afetado com toda a treta que teve nos bastidores lá, da Melissa Barreira ser demitida, e agora eles tiveram que trazer os personagens antigos de volta. E quando a Melissa Barreira se demitiu, a Jenna Ortega foi junto. Então as duas personagens principais foram embora. Então meio que eles ficaram sem saber o que fazer na hora. Infelizmente isso é um baita desperdício, porque com essas novas personagens e esse núcleo novo de adolescentes que eles colocaram nos dois últimos filmes, dava pra estender essa franquia até onde eles não quiserem mais, tá ligado? Mas então vamos lá pro Pânico 7, né? A trama desse filme é com a Sidney, porque ela voltou e agora ela tá com família e tá morando em outra cidade. Só que um Ghostface consegue achar ela nessa outra cidade e vai ameaçar todo mundo que ela gosta. E agora ela tem muito mais a perder, né? Porque ela tem filha, marido. Só, eu não sei porque que eu comecei a fazer uma contagem. Como esse filme tem a personagem que é a filha da Sidney, agora tem um perigo maior, né? E tem toda aquela questão da Sidney não querer que a filha saiba do passado dela, porque ela foi caçada umas 4, 5 vezes. E eu não sei, esse filme ele desanda de um jeito que eu não consigo entender. Porque no início do filme tava bom. A cena inicial é muito pica, é muito braba. Porque, isso tá no trailer, então eu vou contar. É um casal que eles vão alugar a casa do Stu Marker do primeiro filme, que agora virou tipo um Airbnb, mas só que é um Airbnb temático com as coisas dos assassinatos anteriores. E tem uma figura de um Ghostface parado numa sala lá. Eles ficam com medo, mas eles veem que é um robô, então fica tudo bem. Mas depois não é um robô e é um Ghostface de verdade que tava lá na casa. A cena inicial é muito boa. E além da gente acompanhar a trama da Sidney, que tá sofrendo com a volta do Ghostface, em paralelo a gente vai acompanhar um pouco da vida da filha da Sidney, o núcleo de amizades dela indo na escola, só até o Ghostface aparecer na escola dela e zaralhar todo mundo lá. Umas decisões burras que eles fazem nesse filme que eu não consigo entender, tipo, tem um personagem nesse filme que é do grupo de amigos dela, que ele é meio doidinho, ele gosta de true crime, serial killer, e obviamente quando os assassinatos do Ghostface começam a acontecer, toda a suspeita vai pra esse moleque. Mas qualquer pessoa que assistiu pelo menos 3 Pânicos na vida vai achar que estão dando muita bola pra esse personagem e no final não vai ser ele. Uma coisa que me deixou um pouco... Por que que isso tá aí? É que 2 dos personagens do núcleo dos filmes antigos lá, que é da Jenna Ortega e da Melissa Barreira, apareceram, mas eles só aparecem por aparecer mesmo, é só pra falar, a gente não esqueceu desses personagens. Uma coisa que me deixou um pouco mais irritado do que eu deveria com esse filme é que deu pra perceber muito que eles estavam tentando, sabe, catar coisa, catar referência pra jogar pra galera, pra ver se elas aceitam, sabe? Tipo, olha, a gente vai citar tal frase, tal filme de tal personagem. Um personagem que literalmente morreu no primeiro filme, ele volta aqui, que não é nem humanamente impossível ele tá vivo. E eu vou ter que dar spoiler aqui de novo, me desculpa, que é o Stu Marker, que é o ator do Salsicha. No primeiro filme, ele leva uma televisão de tubo na cara e morre. Não tem como uma pessoa sobreviver a isso. Vocês já levantaram uma televisão de tubo no colo? Não dá, é muito pesado. E eu meio que comecei a desconfiar quando ele apareceu. Eu comecei a pensar, tá, deve ser um deepfake ou alguma coisa assim. Eu não sei, não tem como isso ser possível. Se eles fizerem isso, vai ser a maior piada do século. Acho que isso é uma grande revelação do filme e eu não vou contar. Mas quem assistiu sabe que só vai ficando ruim essa trama do Stu Marker. Uma coisa que me agradou nesse filme é que ele ficou extremamente gráfico do nada, porque Pânico nunca foi essa franquia do gore e tal. Ele foi começar a ficar assim, tipo, lá no 5, no 6, por aí,
Porque ele tinha um sangue, era só um sanguinho, só pra falar que o personagem se machucou. Nesse filme tem uma morte que a mina é aberta no meio e cai tudo dela no chão enquanto ela tá no ar. Só pra vocês terem noção. É um ponto positivo, eu achei legal. As minhas considerações finais de Pânico 7 é que ele é meio ruim, mas pra mim nada é ruim de verdade. Dá pra você ficar catando várias ceninhas ali que são coisas legais, tipo a cena inicial e as cenas de morte, mas algumas cenas de interação da Sidney com a Gale, que ela aparece lá no meio do filme, e é só isso também. Então esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou desse estilo, mas falando só sobre o filme, sem muita edição, sabe? Deixa aí nos comentários se você quer mais, e deixa nos comentários algum filme que você quer que eu veja pra trazer aqui. Então é isso, e até o próximo vídeo.